Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Se você chegou agora nesse canal aqui, eu sou Adalberto Rô, ator, professor de teatro e iluminador. Hoje nós vamos falar sobre aprender um idioma na quarentena. Então, para começar esse vídeo, eu já vou pedir para você que não está inscrito no canal, já vai, aproveita e se inscreve, que a gente toda semana está colocando em média 3 vídeos aí, né? Em média não, estamos colocando 3 vídeos por semana, com conteúdo sobre teatro, sobre arte e cultura, e falando aí sobre vários assuntos que, né, acabam ajudando a gente aí na sociedade a discutir coisas novas e velhas. E que, se você quiser, né, sempre saber novidades também, você pode apertar ali um sininho que é para ter também do ladinho do botão de se inscrever. E já aproveita e clica ali no joinha, ali no curtir, para você me ajudar aí também, né, incentivar o nosso trabalho. Eu comecei a perceber, primeiramente, que quando você aprende outro idioma, você vai ajudar na sua memória, você acaba se obrigando a estudar, manter um pouco mais estímulos assim para você, né, se desafiar e ver coisas diferentes. Então seria uma boa também para distrair a cabeça nesse momento e para me manter assim ativo bastante. Mas além disso, tem muitas coisas, principalmente para quem trabalha com luz, vai se identificar nesse momento, trabalha com parte técnica assim, tem muito manual, tutorial de coisas de equipamento que é ainda em outros idiomas, né, que não tem em português. Então você acaba tendo que aprender ao menos um básico de alguns termos em inglês, pelo menos, para poder acessar essas informações, senão você fica se batendo um pouco mais. Então foi uma necessidade que eu senti de pelo menos assim aprender um básico do inglês ou mesmo que de forma autodidata. Enfim, depois que eu tomei a decisão de começar a aprender um pouco mais algum outro idioma, ir atrás de saber mais algumas coisas, né, que me ajudassem, porque isso me ajudaria profissionalmente e pessoalmente, né? Então eu fui pesquisando, inclusive alguns vídeos, algumas coisas na internet sobre como aprender também, né? Não só os idiomas em si. E aí eu tava percebendo que realmente uma coisa que para muita gente é uma dificuldade, que para mim também era, é a questão de você estar exposto ao idioma, você estar em contato. Muitas vezes a dificuldade do aprendizado é porque quando você vê na escola, algum cursinho, alguma coisa, alguns desses pelo menos, né, algumas situações, você vai ver situação de só decorar, de você ficar repetindo assim umas frases muito baseadas na gramática. Então eu percebi que um bom jeito poderia ser eu buscar exercícios como Duolingo, como essas atividadezinhas assim online de graça, mas também eu buscar outras alternativas de vídeos e de música, coisas assim que eu conseguisse estar é, sempre vendo o idioma, né? Sempre escutando, lendo alguma coisa nesse outro idioma que eu quisesse e que me ajudasse também enquanto pessoa e profissional a me melhorar ali, sei lá. Mas aí você me pergunta, Adalberto, o que isso tem a ver com a temática do canal até agora, os vídeos anteriores, com arte, cultura, teatro e tudo mais? Idioma tem muito a ver com cultura, com consumir cultura. E que isso faz uma gigantesca diferença para você aprender também. Na verdade, fica muito mais fácil se você acaba escutando músicas de outro lugar, se você acaba vendo filmes. Se você vê um filme e ele está em dublado, ok, você só assiste o filme ali, é legal e tal, é uma boa experiência. Aí se você assiste o mesmo filme, por exemplo, no idioma que você gostaria de aprender ou no idioma original, que é o filme, né, e você lê lá as legendas em português, você já vai se familiarizando com alguns significados, com algumas falas ou com algumas palavras ali,
com o jeito de se pronunciar as coisas. Se você assiste o filme em inglês e com as legendas em inglês, por mais que às vezes você não entenda, mas isso, né, a gente recomenda muito mais, eu descobri que é positivo para quando você já assistiu o filme várias vezes. E aí você, por exemplo, vai ver um filme em inglês ou em espanhol e com a legenda nesse idioma, aí você vai pegando mais ainda o que é cada palavra, como que é o jeito de falar, enfim. Aprender um idioma também é você se obrigar a consumir cultura, consumir arte, consumir outras fontes de entretenimento que tem a ver com aquele idioma que você quer. Já ouvi relatos de, por exemplo, pessoas que aprenderam o espanhol só vendo novela. E aí pode parecer meio estranho, mas é um jeito de você conhecer outra cultura, você conhecer como que é o dia a dia de outras pessoas, enfim, e ao mesmo tempo você aprende uma coisa que pode ser útil no seu dia a dia, profissional e pessoalmente, de um jeito que você consegue ter contato com outras culturas, você consegue ampliar o seu vocabulário e ainda você aprende um jeito ali de entender melhor as outras pessoas, porque daí às vezes tem expressões ou tem jeitos de fazer as coisas que tem muito mais a ver com a cultura e que está ligado ao idioma da pessoa do que se você, sei lá, você vê alguma coisa traduzida só para o português e às vezes você acha sem graça, sei lá, por exemplo, séries de comédia tem muitas vezes piada com um trocadilho de palavras assim e que quando vão traduzir para o português eles tentam adaptar e daí fica estranho, né, muitas vezes. E aí é que faz a diferença se, digamos, você estivesse vendo no idioma original e você entendesse, faria muito mais sentido. Mas o que isso me leva a entender que idioma é também bastante, você aprender o idioma e preservar o seu idioma, é bastante você preservar a cultura e você conhecer a cultura do lugar e do que você está vendo. E assim como você vai percebendo isso, você vai percebendo como é legal a cultura brasileira, por exemplo, e valorizar a cultura brasileira, as palavras brasileiras, as expressões brasileiras, porque aí você percebe que em um outro idioma não tem um verbo para dizer tal coisa que no Brasil tem. E que até o português de Portugal para o português do Brasil é totalmente diferente, mas que tem a ver muito com a questão da cultura das pessoas e tal. E você acaba percebendo que às vezes tem culturas, tem idiomas, que é muito mais fácil para o Brasil aqui você acessar na internet ou até em livros, na biblioteca, por aí. E às vezes você percebe que isso aí é mais recorrente de um idioma porque aquele idioma de alguma forma, aqueles países onde tem esse idioma, eles produzem muita arte e vendem muito para o Brasil. E aí, por que isso não vem de outro país para cá? Será que é porque não produzem e não vendem? Se você quiser, você pode até pensar nisso e ir atrás de outras referências, de outras coisas, porque também acaba sendo um jeito de você conhecer melhor a produção cultural de um país. Tá aí o porquê muitas vezes as pessoas conhecem muitas expressões ou palavras, por mais que soltas assim, do inglês, né? Que está tão presente no nosso dia a dia, assim, porque você acaba também associando pela quantidade de referências mesmo. E aí você não tem tanto isso do francês aqui no Brasil, porque não chega muito aqui no Brasil e não tem muitos países que falam inglês, que também exportem essa cultura para cá. Então também fica aí a reflexão para a gente pensar se muitos países pelo mundo vão aprender o português do Brasil, porque se a gente produzir bastante cultura e exportar bastante a nossa cultura, músicas, séries, filmes brasileiros para fora também e consumir bastante no Brasil, valorizar bastante, é um jeito das pessoas conhecerem a gente e entenderem um pouco da nossa cultura também, né? E a gente fazer essa troca. Fica aí a dica, aprendam outros idiomas, aproveitem a quarentena, se você tem que ficar em casa e não sair e tá com possibilidades de, sei lá, ver um filme, ver uma série, pesquisar na internet cursinhos, aulas, enfim, afins, você pode muito bem praticar isso e também compartilhar esse vídeo com as outras pessoas que você quer que também se incentivem para aprender, buscar conhecimento, que nem dizia o grande ET Bilu.
Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.